Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos estar sempre confiantes de que Jesus Cristo nos dará maior fortaleza para sermos suas testemunhas, né? Nós devemos ser testemunho de Cristo com bastante fé e alegria, né? Dar testemunho dele sempre. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 46, versículo 1 a 7, depois o versículo 28 a 30. Gênesis capítulo 46, versículo 1 a 7, depois o versículo 28 a 30. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer do Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviava para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, e as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois eu já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né? A gente viu ontem, né? Nas leituras anteriores, o reencontro de José com os seus irmãos, né? Que José falou para os seus irmãos que ele era, né, o irmão, né, que eles tinham vendido. E hoje nós vemos aí o reencontro de pai e filho, né? E então, como a gente pode ver aqui, né, Deus, ele nos conduzirá sempre pelos caminhos que ele deseja, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, né, quando ele fala aqui a Jacó. Jacó, eu mesmo, né, aqui, Jacó, Jacó, estou aqui. E Deus lhe falou: Eu sou o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. E aí, né, Deus ele pede, né, para que Jacó não tenha medo. E nós não devemos ter medo, né, porque Deus conduz o nosso caminho. Deus está conosco, né? Deus nos ajuda a superar as adversidades, as dificuldades, os obstáculos. Ele está conosco, ele está sempre nos guiando. Então nós não devemos ter medo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos
dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, a gente vê aqui nessa leitura do Evangelho, né, que em nosso mundo, né, tão sedutor, né, para os valores não cristãos, né, agir, né, levados pela prudência não é nada fácil, né? Como a gente viu aqui, né? Essa frase que Jesus fala: o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, nossa tendência, né, é confundir simplicidade com simploreidade, né, deixando-nos seduzir com muita facilidade, né, pelas coisas do mundo. Nós não podemos confundir prudência com omissão, né? Se nós formos firmes na nossa fé, decisivos na nossa opção por Jesus Cristo, né, certamente nós seremos perseguidos, né, como Jesus fala aqui aos discípulos, né, eu acabei de dizer. Mas em Cristo nós temos a fortaleza para nos mantermos firmes na fé, né? Muitas vezes, né, por causa de Jesus Cristo, nós seremos criticados e até perseguidos, né? Mas Deus nos conduzirá sempre, né, pelos caminhos que Ele deseja, né? E nós ficamos robustidos pela força de Cristo, né? Nós seremos fiéis e nós seremos perseverantes até o fim, como suas testemunhas. Então, que nós não tenhamos medo das adversidades, dos obstáculos, né? Porque Cristo está conosco, né? Nós devemos perseverar até o fim, né? Dando testemunho dele a todos. Deus está conosco, então nós não devemos ter medo, né? Deus nos ajuda a superar todas as dificuldades e vai conosco, tá certo? Então, que a gente sempre possa confiar, depositar a nossa fé em Deus, tá certo? E agora, né, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.